com mais um vídeo do conteúdo de Cálculo 2 e neste agora vamos abordar um tema muito importante nessa área de funções a várias variáveis, que é a derivada implícita. Basicamente, ela funciona da seguinte forma. Bem, uma derivada implícita, ela vai ser utilizada geralmente quando não podemos isolar uma das variáveis para fazer aquela derivada que a gente já está acostumado. Bem, então, primeiro de tudo, eu vou passar aqui mais ou menos como funciona a derivada implícita através de um exemplo, que eu vou dar o exemplo de uma função que representa uma circunferência, por exemplo. Eu vou colocar aqui então x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Uma função de raio r cujo centro está presente no ponto 0, 0, ou seja, na origem. Bem, uma das formas de resolver essa derivada implícita é a seguinte. Primeiro de tudo, eu vou derivar essa função inteira aqui em função de x. Beleza? Como eu faço isso? Primeiro de tudo, aqui, esse primeiro termo derivando em função de x é simplesmente 2x. Então, o segundo termo, eu já estou considerando que y é uma função de x, ou seja, seria um y de x, certo? Então, para fazer isso, eu tenho o seguinte. Se o y já é uma função de x, então o que eu vou fazer agora? Bem, nós temos que, se eu for derivar, por exemplo, essa função aqui, vou considerar então como, por exemplo, y, vou dar um exemplo aqui, só para mostrar isso para vocês. Y igual a x mais 1 ao quadrado. Se eu for derivar isso aqui em função de x, vai dar 2x mais 1. Certo? Derivo o que está fora. Vai dar 2 vezes isso daqui, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é derivada de x mais 1 vai dar 1. Então é só vezes 1, por isso o resultado é simplesmente 2x mais 1. Entende? Aqui é a mesma coisa. Só que agora eu não sei qual é a função que está dentro, mas eu sei mais ou menos como funciona a regra da cadeia, então eu vou fazer a partir disso. O que eu fiz aqui primeiro? Primeiro eu não fiz a regra do tombo, então é isso que eu vou fazer. Vai ser 2 vezes y, correto? Só que eu não fiz só isso, depois eu derivei pelo que estava dentro. Aqui o que está dentro é x mais 1. Aqui o que está dentro é y apenas. Então a derivada de y é y'. Igual a... Agora eu tenho que derivar do outro lado também, já que eu derivei do lado esquerdo do igual, vou derivar do lado direito. R ao quadrado é uma constante, logo é 0. Agora, o que eu quero? Eu vou ter que isolar o y', porque o que eu quero saber é exatamente o valor da derivada. Y' vai ser igual, então, a menos 2x dividido por 2y. Eu corto aqui, vai ser simplesmente igual a menos x sobre y. Esse é o resultado da derivada que eu quero, esse é o valor de y'. Então, beleza, temos aqui o primeiro resultado. Então, grava aí que eu vou utilizar esse resultado para comparação. Beleza, agora vamos para a segunda parte, a segunda forma. Ah, e detalhe, né? Eu fiquei aqui sobre y, mas como eu disse, geralmente isso aqui é utilizado para resolver derivadas, né? Para encontrar derivadas de funções em que você não consegue isolar uma das variáveis. Logo, eu estou considerando que eu não consigo isolar o y. Só que nesse caso aqui eu consigo sim.
Nesse caso, eu tenho que y é igual a mais ou menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Y isso, então se eu quisesse eu poderia colocar menos x sobre mais ou menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Mas isso não vem ao caso. Vamos resolver então a próxima derivada. Bem, a próxima derivada é a seguinte. Deixa eu ver. A próxima forma de derivada é por uma fórmula. A derivada y' eu vou utilizar exatamente derivadas parciais. E a fórmula dela é isso daqui. Dρ f dρ x sobre dρ f dρ y. Mas, primeiro de tudo, o que seria o f nessa função? Porque, teoricamente, eu não consigo isolar nenhuma das variáveis. Então, o que exatamente seria esse f? Então, o que é feito aqui? Nós sabemos que derivando uma constante vai zerar, então a constante não faz diferença nenhuma aqui. Então, o que eu irei fazer é simplesmente passar todas as variáveis para um dos lados. Tá, tipo, taco totalmente um foda-se para constante. Eu vou deixar todas as variáveis de um lado. E o que é constante, na verdade, eu vou chamar de f. Simples assim. Então, nesse caso aqui, nós temos essa função aqui, certo? Então, para transformar essa função do jeito que eu quero, eu tenho apenas que f de x, y é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Simples assim. Porque na hora que eu for fazer a derivada parcial, o r vai zerar, então ele realmente não faz diferença nenhuma. Bem, então vamos ao que interessa. Primeiro, vou resolver o dρ f, dρ x. Ele vai ser 2x, porque y ao quadrado, quando eu derivar em função de x, vai ser zero. Então deu aqui 2x. Agora, vou achar o dρ f, dρ y, que é igual a 2y. Pois na hora que eu for derivar isso aqui em função de y, o x ao quadrado vai zerar, porque ele é, no caso, ele é, nessa parte, para fazer essa derivada parcial, ele foi considerado uma constante. Então nós temos aqui essas duas derivadas parciais, é exatamente o que eu quero. Então nós temos o quê? Y' é igual a menos 2x sobre 2y. Corta isso, seria igual a menos x sobre y, que é exatamente o resultado que eu tenho aqui em cima. Então, essa foi mais uma aula do conteúdo de Cálculo 2. Então, nos vemos na próxima. Espero que vocês tenham gostado.